E o Palmeiras tem a chance de abrir uma rodada de vantagem em relação ao Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a nova matemática do Brasileirão e fala também se Gonzalo Plata será multado depois da expulsão contra o São Paulo. Por falar no tricolor, contar que a boa fase recente do São Paulo faz com que o time sonhe com vaga em Libertadores. Para completar, Corinthians perde e culpa a árbitra Edna Alves. Falo também sobre Fernando Diniz e um tabu significativo contra o Botafogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, novidades do Galo, do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nessa quinta-feira, minha sugestão vai numa múltipla com 4 jogos. Preciso da vitória do AEK Atenas, da vitória do Shakhtar Donetsk e do Aston Villa, todos por competições europeias. Para completar, vitória do Palmeiras contra o Santos. Se esses 4 resultados acontecerem, a nossa odd final fica em 2,45. Gostou? Para pegar exatamente esse bilhete pronto, só clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Ramon Dias está ameaçado de demissão no Internacional. Colorado perdeu mais uma derrota por 1-0 por Vitória nesta quarta-feira no Barradão. Desde que o técnico argentino foi contratado, o Inter disputou 9 partidas com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Internacional chegou a 4 jogos seguidos sem fazer gol. Derrotas por 1-0 para Bahia, Fluminense e Vitória e o empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro. Bora falar também que Lucas Lima, após a derrota por 2-0 do Sport para o Juventude em casa, disse o seguinte, abre aspas, nesses últimos jogos a gente vai ter que ter um pouco mais de vergonha na cara. Você, torcedor do Sport, concorda com a afirmação? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E o Santos está de volta à zona do rebaixamento, tudo por causa do triunfo do Vitória contra o Internacional na noite dessa quarta-feira no Barradão. Agora o Vitória tem 34 pontos contra 33 do Santos. Ah, mas o Santos tem 2 jogos a menos, é verdade. Os 2 jogos a menos contra o Palmeiras, o primeiro deles que vai ser disputado nessa quinta-feira no Allianz Parque, o outro na Vila Belmiro. Importante registrar que o Santos se vê numa situação extremamente delicada pela sequência de jogos. Nessa quinta-feira contra o Palmeiras fora de casa, no final de semana contra o Flamengo fora de casa, rodada seguinte contra o Palmeiras em casa e depois o Mirassol também em casa. Se o Santos não fizer pelo menos 6 pontos nessa sequência, deve se afundar na zona do rebaixamento. O alento do torcedor santista se dá pelas últimas 3 rodadas. O Peixe pega na penúltima rodada o Sport em casa, Sport já rebaixado, na penúltima rodada o Juventude fora, possivelmente com o Juventude rebaixado, e o Cruzeiro na última rodada dentro de casa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro vai estar super focado na semifinal da Copa do Brasil e é possível que poupe titulares. Só para completar, registrar que o Vitória, com mais um triunfo por 1-0, como havia feito contra o Santos e contra o Bahia, deixou a zona do rebaixamento e começou a respirar mais aliviado. Vitória que está a 2 pontos do Internacional. O Inter tem 36, o Vitória 34, o Santos 33. Nessa briga na parte de baixo da tabela, dá para registrar que o Red Bull Bragantino, com a vitória contra o Corinthians, deu uma escapada, foi a 39 pontos. Hora de falar sobre Hulk, que chegou a 500 gols na carreira. São 21 anos de futebol e dentre esses 500 gols, 448 em jogos oficiais. Ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro em atividade. E se a gente computar apenas jogos oficiais, dá para colocá-lo como o 9º maior artilheiro em atividade no mundo. E olha que a galeria de artilheiros é composta por gente do melhor nível. CR7 tem 952 gols, Lionel Messi aparece com 898, Lewandowski 718, Luizito Soares 600, Karim Benzema 503, Harry Kane 479, Cavani 462, de Seco 453 e aí já aparece o Hulk com 448. Queria contar para vocês que desses 500 gols, contabilizando jogos não oficiais, ou 448 apenas em partidas valendo algum campeonato, Hulk tem 132 com a camisa do Galo,
que fazem dele o 10º maior artilheiro da história do clube. Importante registrar ainda que entre os atletas em atividade no Brasil, Hulk é o maior artilheiro, são 448 gols contra 445 do Neymar, 418 de Wagner Love, 281 do Nenê, 259 do Gabigol e 230 de Memphis Depay, só para vocês entenderem o tamanho do Hulk com sua carreira super bem sucedida. Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais uma vitória super importante, 1-0 contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O Cruzeiro não vencia o Grêmio lá há 8 anos. E aí talvez o torcedor do Cruzeiro não tenha noção do que o atual elenco faz, porque Palmeiras e Flamengo fazem campanhas espetaculares. Mas nos últimos anos, a atual campanha do Cruzeiro permitiria a ele ser líder em 11 das últimas edições, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter esse formato. Queria fazer outro registro importante sobre a campanha cruzeirense. A Raposa só tem aproveitamento ruim entre os 13 times que ela já enfrentou no turno e no retorno contra o Galo. Foram 2 pontos conquistados dos 6 possíveis. O Grêmio é um dos 3 clubes em quem o Cruzeiro venceu na ida e na volta. Grêmio, Bahia e Fortaleza foram 6 pontos para o Cruzeiro. Raposa fez 4 pontos contra Palmeiras, Flamengo, Mirassol, São Paulo, Vitória e Sport. E fez 3 pontos com uma vitória e com uma derrota contra Internacional, Bragantino e Vasco. Estou me referindo apenas aos times contra quem o Cruzeiro já enfrentou no turno e no retorno. Você, torcedor do Cruzeiro, que nota dá para a campanha do clube nessa temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Fernando Diniz, que não consegue ir bem contra o Botafogo. Nessa quarta-feira, a vitória do Botafogo por 3-0 contra o Vasco no Newton Santos. Melhor jogo do Botafogo sob o comando de David Ancelotti, técnico italiano que vinha bastante pressionado. O Vasco não finalizou nenhuma bola no alvo. Foram 10 finalizações, todas para fora. Já o Botafogo, que teve mais posse de bola, finalizou 22 vezes, sendo 9 no alvo. E aqui vem um retrospecto bastante ruim do Diniz contra o Botafogo. Foi a 11ª derrota do Diniz contra o Botafogo com apenas 2 vitórias. Aí você, mais atento, deve estar lembrando, mas Nicola, o Vasco acabou de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil, é verdade, mas a eliminação veio com 2 empates. Mais uma vez, o Diniz não conseguindo vencer o Botafogo, que parece ser seu pior adversário possível. Hora de falar sobre o São Paulo, que segue vivo na briga por vaga em Libertadores da América. Tricolor, que chegou a emplacar 7 derrotas em 8 jogos, dava a impressão de que correria risco de rebaixamento, mas depois de mudanças estruturais, com o Márcio Carlomagno à frente do departamento de futebol, a coisa melhorou. São Paulo havia vencido o Bahia e o Vasco, e na noite dessa quarta-feira, na Vila Belmiro, empatou com o Flamengo, deixando boa impressão. Tivesse mais alguns minutos e é possível até que o São Paulo vencesse. Os gols do Tricolor, Luciano no primeiro tempo, Ferreira na etapa final. Ferreira chegou a 8 gols e está a 2 de fazer com que o craque Neto tenha de pagar uma promessa em seu programa. Com o empate, o São Paulo vai a 45 pontos, segue em 8º, abrindo um ponto de vantagem para Vasco e Corinthians, que perderam na rodada. O Vasco e o Corinthians são os times que mais ameaçam a 8ª posição do São Paulo. O São Paulo vai precisar, nessa quinta-feira, torcer para que o Fluminense tropece contra o Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Isso porque o Flu é o 7º e era o time que hoje estaria garantindo a última vaga para pré-Libertadores. O Fluminense aparece com 47 pontos. Se perder, fica a 2 pontos do São Paulo. Se vencer, abre bastante distância. O Botafogo venceu na rodada dessa quarta-feira e foi a 51 pontos. Mas é importante lembrar que o São Paulo, mesmo em 8º, pode acabar conseguindo a classificação para pré-Libertadores. Isso vai acontecer se alguém campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, casos nesse momento de Cruzeiro e Fluminense. Só para completar sobre o São Paulo, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez na Vila Belmiro, com a necessidade de vencer para não perder distância dos times na parte de cima. Quero falar agora sobre o Flamengo. Gonzalo Plata será ou não multado? O atacante equatoriano foi expulso no empate em 2-2 contra o São Paulo. O empate está todo na conta do jogador. O Flamengo vencia por 2-1 de virada, era dono do jogo, muito superior ao São Paulo. Até que aos 67 minutos, ou seja, na etapa final, com 22 da etapa final, ele foi expulso por uma entrada absolutamente infantil no campo de ataque no Arboleda, que é seu companheiro de seleção.
Foi a terceira expulsão do Plata em 5 jogos. Nos últimos 2 meses, o Plata conseguiu ser expulso 3 vezes. Primeira vez contra o Estudiantes, finalzinho da partida, expulsão injusta, que inclusive foi desconsiderada pela Conmebol. Ele foi expulso mais uma vez contra o Racing, na Argentina, com 11 minutos do segundo tempo, colocando em risco a classificação do Flamengo. O Plata, inclusive, está fora da final da Libertadores da América, agora nova expulsão. Muitos torcedores nas redes sociais exigindo uma multa pesada ao Plata, até porque o Flamengo pode ter perdido o Campeonato Brasileiro graças a essa atitude. Mas o Felipe Luiz saiu em defesa do seu atacante, abre aspas, pro treinador. A expulsão foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do adversário. E ele estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo. Jamais vou vir aqui botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Pelo contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador. Ou seja, o Felipe Luiz é contrário à punição. Vai haver uma reunião nessa quinta-feira entre os homens do futebol e o presidente BAP. Dá para dizer que, se depender da diretoria, o Plata será multado. Mas o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, vai trabalhar para que isso seja contemporizado. Só para completar, terceiro jogo seguido do Flamengo sem completar uma partida com 11 atletas. 5 dos últimos 10 jogos tiveram um jogador expulso, algo que tem se tornado recorrente. A saideira sobre o Fla, Arrascaeta com um gol de pênalti que igualou o jogo no 1-1, se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, são 95 gols, deixando o Doval para trás. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que pode abrir enorme vantagem às 7 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Verdão entra em campo na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque, podendo ficar a 3 pontos do Flamengo, mas na prática seriam 4. Isso porque o Palmeiras abriria 2 vitórias de vantagem em relação ao Fla. Significa isso que, em caso de empate em pontos entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras se sagra campeão. Em suma, se o Palmeiras vencer o Santos, ele passa a ter uma rodada de lambuja em relação ao Flamengo. Restariam os 7 jogos e ele poderia perder uma rodada com a vitória do Flamengo, que ele ainda se manteria na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Fui dar uma checada nos matemáticos para ver como eles colocam a chance de título depois do empate do Flamengo e da vitória do Cruzeiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 61% de chances de título, contra 33% do Flamengo e 6% do Cruzeiro. Já o Tristão Garcia aponta o Palmeiras com 60% de chances, 33% para o Flamengo e 7% para o Cruzeiro. Vai dar Palmeiras contra o Santos? Verdão é o grande favorito ao título, já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E o Corinthians perdeu nessa quarta-feira para Edna Alves, pelo menos foram o que disseram dirigentes e jogadores do Timão. Placar final de 2-1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, com péssima arbitragem de Edna Alves. A árbitra que estava afastada há algum tempo e voltou para fazer uma série de lambanças. As reclamações do Corinthians se dão pela expulsão do Martínez e especialmente também pela expulsão do Charles. Charles foi expulso nos minutos finais, o Martínez foi expulso quando o Corinthians perdia por 1-0. O Timão ainda conseguiu chegar ao gol do empate, mas levou o gol da virada do Red Bull Bragantino já nos acréscimos, gol marcado pelo Pita. Resultado ruim para um Corinthians que vinha de 3 vitórias seguidas e, em caso de novo triunfo, poderia entrar de vez na briga por vaga em Libertadores. Hugo Souza, que não jogou, disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas, o que a Edna fez hoje não existe. Está na conta dela um absurdo. O presidente Osmar Stabile também deu uma entrevista depois do jogo e falou, abre aspas, foi uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é homem, se é mulher. A Edna... Estou falando de arbitragem, afirmou o presidente corintiano. Timão que segue em 10º lugar com 42 pontos conquistados. O Vasco tem os mesmos 42, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o São Paulo em 8º lugar aparece com 45. Você, torcedor corintiano, que nota dá para Edna Alves e para o seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!